Hoje eu quero falar com vocês acerca da diferença entre suspensão da exigibilidade e suspensão da execução. Eu decidi falar isso de novo, apesar de ser um conceito bem básico que a gente dá lá na graduação, porque eu vejo que, inclusive, projetos de lei cometem erros com a utilização dessas expressões. Então, acho importante, inclusive no PLP 17, se você for ler, você vai ver que existe uma compreensão equivocada do que seja suspensão da exigibilidade. Então, decidi aí trazer essas informações para vocês. O que é suspensão da exigibilidade do crédito? Veja, quando a gente tem um lançamento definitivo, a tendência desse crédito é o quê? Ser cobrado. Se ele não vai ser solvido pelo contribuinte, ou seja, o contribuinte não for pagar, a tendência dele vai ser cobrado. Qual o meio natural de cobrança do crédito? Execução fiscal. Então, o crédito, uma vez lançado, a lógica dele é ir para a execução fiscal ser cobrado, caso não haja pagamento dele. Muito bem. Se eu evito que essa cobrança ocorra, se eu faço com que algo no meio desse caminho, na cobrança amigável, impeça esse crédito de seguir o caminho natural dele, de ser cobrado via execução fiscal, eu tenho uma hipótese de suspensão da exigibilidade. Então, por exemplo, se eu deposito o valor integral desse tributo numa ação anulatória, eu estou impedindo que ocorra o quê? A execução fiscal, porque eu suspendo a exigibilidade dele. Então, ele não pode ser o quê? Exigido. Da mesma forma, se eu ajuizo uma ação anulatória e requeiro uma tutela de urgência, a tutela de urgência suspende a exigibilidade do tributo, no sentido de suspender a exigibilidade do tributo. Né? Existem várias tutelas de urgência, essa que a gente vai estar pedindo é a do artigo 151, inciso 4 ou 5. Ou seja, peço a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito, tenho deferida. Isso impede que aquele crédito seja cobrado. Agora, digamos que essa minha decisão seja reformada por um agravo que foi interposto pela União e provido pelo tribunal. O que acontece aí? O meu crédito recupera a exigibilidade, portanto, naturalmente, ele vai ser o quê? Cobrado via execução fiscal. Uma vez que o crédito é cobrado, eu não falo mais em suspensão da exigibilidade, porque ele já se tornou exigível, ele foi exigido, inclusive, né? Via o quê? Execução fiscal. Então, quando eu tenho uma execução fiscal, o que ocorre? Eu vou falar em suspensão da execução. Por quê? A execução fiscal, ela tem por fim a satisfação do credor. Então, a lógica é pagamento dele. Mas a gente sabe que se a gente tem uma ação de conhecimento que está criticando aquele crédito tributário, eu não posso ter a satisfação integral do credor, porque simplesmente aquela ação pode inexistir, aquela cobrança ela pode ser reputada indevida. Então, a ação de conhecimento ela passa a ser prejudicial à execução fiscal, e normalmente é em razão disso que se pede a suspensão da execução fiscal até que haja a solução dessa demanda. Né? Agora, a gente sabe que na execução fiscal eu consigo o quê? Ir liquidando as garantias, porque o objetivo é transformar qualquer garantia em dinheiro. Tanto é que quando eu chego no dinheiro, eu não consigo converter em renda, eu fico presa lá pelo artigo 32 até o trânsito em julgado da ação de conhecimento para que possa haver a conversão em renda. Então, preste atenção. Se o crédito tributário já foi executado, eu não vou nunca mais usar o artigo 151. Eu vou focar só na lei de execuções fiscais, porque é lá que eu vou estar. E eu vou estar requerendo a suspensão da execução em razão das minhas discussões aonde? Nas ações de conhecimento, seja ação anulatória, seja embargos de execução. Agora, atenção. Se, por exemplo, eu incluir, e isso é um dos debates que existem hoje, né? A gente sabe que as causas suspensivas da exigibilidade do tributo que envolvem ações judiciais, elas são muito pequenas, é só o depósito e a tutela de urgência. Isso não abrange muitas questões, né? Então, existe uma série de comentários para que, de sugestões de projetos de lei, etc., para se aumentar esse rol de hipóteses de suspensão da exigibilidade. Dentre elas, se incluir, por exemplo, garantias financeiras. Então, se eu coloco a garantia financeira como um elemento que gera suspensão da exigibilidade, veja o que vai acontecer. Eu estou lá, ajuizei uma ação anulatória para discutir compensação não homologada. Ofereci um seguro-garantia. Quando eu faço isso, tá? Hoje, não é uma hipótese de suspensão da exigibilidade, esse seguro-garantia ele vai servir apenas para me dar regularidade fiscal e para impedir que o meu nome vá parar no cadinho. Então, eu vou pedir uma tutela nesse sentido, estou garantindo antecipadamente a execução, e o que eu quero é ter o quê? Uma regularidade fiscal garantida. Agora, se eu incluo esse seguro-garantia como uma hipótese de suspensão da exigibilidade, quando eu ofereço esse seguro em juízo e ele é aceito, simplesmente ele impede que haja o quê? O encaminhamento desse crédito para a cobrança via dívida ativa. Para a inscrição, na verdade, em dívida ativa e cobrança via execução fiscal. Então, esse seguro ele vai impedir a cobrança via execução fiscal.
Hoje, esse seguro é apenas uma garantia antecipada da execução fiscal. Por quê? Porque hoje ele não suspende a exigibilidade. Então, eu posso ter o ajuizamento da execução. Agora, se ele entrar no rol do artigo 151, ele vai suspender a exigibilidade. Então, eu vou ter execução fiscal? Não. Eu vou ter encargo legal? Não. Tá? Eu vou estar discutindo apenas naquela ação aonde eu ofereci o seguro. Então, atenção para isso. Suspensão da exigibilidade existe entre lançamento e cobrança do crédito via execução fiscal, só nesse espaço. A partir do momento que eu cobrei o crédito na execução fiscal, esquece o artigo 151, você vai estar no âmbito da lei de execuções fiscais e o seu objetivo vai ser suspender a execução. Combinado? Um grande abraço e até a próxima.